Olá, meus irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida nessa sexta-feira. Deus tem muito para falar aos nossos corações. Nós estamos estudando o livro de Lucas. A gente está chegando ao final desse livro. A gente está entrando no período onde Jesus está chegando perto do Calvário. Agora Jesus foi preso, né? E o tema de hoje é negar a Jesus, baseado naquela situação que Pedro enfrenta. Lembrando que Jesus falou com Pedro que ele ia negá-lo, né? 3 vezes. E é sobre isso que a gente vai falar. Como é fácil a gente, talvez não negar de maneira tão aberta, mas de alguma maneira ignorar. Que não deixa de ser negar Cristo em algumas situações na nossa vida. Mas para a gente entender o que eu vou falar, vamos ler na palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Diz assim o texto bíblico: Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não conheço esse homem. Pouco depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, aqui a gente vê uma cena, um momento onde Pedro, que tinha ainda há pouco falado que estava pronto a dar a vida por Jesus, nega ele. Talvez por medo, talvez pela situação. A gente sabe que os outros não estavam ali, mas Pedro estava ali perto, vendo a situação. E ele sabe que o líder dele foi preso. O momento era um momento bem delicado. E Jesus falou que ele ia negar. E aconteceu. Talvez se Jesus não tivesse falado nada, ficaria por isso mesmo. Mas Jesus alertou ele. Você se acha tão preparado, tão bom, mas você não vai conseguir. Você vai negar. E foi isso que aconteceu. E o que isso tem a ver com a gente? Irmãos, talvez não na mesma proporção, no mesmo teor que Pedro. Também lembrando que Pedro andou com Jesus, viu os milagres, estava ali do lado. Mas em muitas cenas da nossa vida, eu tenho visto muitos irmãos de alguma maneira negar Jesus. Quando a gente peca, a gente está dizendo que Deus não existe naquele momento. A gente meio que assume a responsabilidade para si mesmo. Apaga Deus da história. Mas aí é muito vago falar assim, né? Mas, por exemplo, tem hora que com determinadas pessoas nós nos comportamos de acordo com aquele grupo e não nos identificamos como cristãos. Aceitamos muitas brincadeiras, vivemos junto com aquela turma apenas para ser aceito ou por medo de ser rejeitado. E muitas pessoas, por causa desse medo, negam a Jesus. De que maneira? Fazendo coisas que você sabe que não agrada a Deus. Falando coisas que você sabe que não pertencem ao mundo da luz.
aqueles que pertencem à luz. E muitos comportamentos que eu tenho visto no mundo cristão não condiz com a fé cristã. É isso que me leva a entender que é negar Jesus também. Não tão abertamente como Pedro fez, mas está negando. É como se Jesus estivesse só no culto, nas reuniões, mas fora, em casa, no relacionamento com a família. Deus não existe. Algumas coisas que se faz, algumas atitudes que se tem, que não cabe ao cristão. Cometer erro todo mundo comete, mas viver no erro, meu irmão, isso é negar Cristo. Então a gente tem que lutar contra essas coisas. A gente tem que entender que nós fomos chamados para ter um estilo de vida que ilumine, que seja a luz, que seja uma referência, que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo. E quando olha para a gente e vai ver Cristo, muitas vezes é comprar uma batalha, é assumir uma posição que não vai agradar. Ah, vamos em tal lugar? Não, esse lugar eu não vou. Por quê? Porque não posso ir, porque não cabe. Eu pertenço a Cristo. E não é só porque a igreja, o pastor, os irmãos vão ver. É porque Deus está vendo. Tem muita gente que não se comporta, tem um monte de regras, não por causa de Deus, não, é por causa dos outros. Porque não é aceito naquela igreja, naquele grupo. Começa a ter um monte de regras humanas, não porque Deus está vendo. É porque tem medo que os irmãos vão ver. Não é por aí também. É saber o que Deus está vendo na tua vida. Então, irmão, seja convicto da tua fé. E ser convicto da fé é assumir publicamente em quem você crê. E assumindo isso, você sabe que você vai ter que pagar um preço. E não adianta ficar mudando a Bíblia ou adequando ela para você fazer o que você gosta. Todas as coisas são lícitas, você pode fazer o que quer, mas nem tudo convém ao cristão. É bem simples. Não dá. Não dá para aceitar certas coisas, não dá para ir em certas coisas, não dá para ouvir muitas coisas ou ver muitas coisas. Porque a fé, o amor a Deus tem que ser algo grande na nossa vida. Saber que o que causa tristeza ao Senhor nos causa tristeza. Fazer coisa que não agrada a Deus entristece Ele, também nos traz tristeza. Então, irmão, aprenda a não negar Jesus, a viver intensamente para Ele. Porque muitas vezes a gente só lembra do Senhor na hora do sofrimento, na hora da dor, mas não vive para Ele, não vive com Ele. Não pratica a devoção, a vida diária com o Senhor. Ore mais, meu irmão, busque mais, entenda que ser cristão é realmente ter uma posição nessa vida. Tu não pode fazer tudo o que quer, não. Tem que fazer tudo o que o Senhor quer. Ah, mas eu sou livre. Tu é livre. Livre para deixar de fazer o que os outros dizem que você tem que fazer. Isso é liberdade. Liberdade é tu ter uma escolha e tu escolher fazer o certo. Liberdade não é fazer tudo o que dá na cabeça. Isso aí não é liberdade, isso aí é loucura. Então tome cuidado para não negar Jesus com teus exemplos, com a tua atitude, com a tua vida. Viva para Ele, viva com Ele. E deixe Deus estar te moldando todos os dias. Vai ter momentos difíceis, onde você vai ter que se posicionar. Talvez assim você perca alguns amigos, mas esses amigos vão saber que existe um Deus, que é real. Pelo menos Ele é real para você. E de alguma maneira essa semente vai ser colocada no coração dessas pessoas. Por que esse irmão, por que essa pessoa se comporta assim? Porque Deus é real. Ele é vivo. Amém? Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues.
Aguardamos sua visita. Meu irmão, eu queria fazer um comunicado a todos, né? Que a Igreja Batista do Rio Tavares está mudando de endereço. Ela continua ali na SC 405, só que vai para outro número, o número 2023, um pouco antes. Então venha conhecer a nossa igreja. Você que já conhece, então lembre bem, não vai ser feito a reunião como a gente sempre faz todos os domingos, no endereço que você costumava ir. Agora a gente está em um novo endereço. Quem vem de Florianópolis é um pouco antes, e quem vem do sul da ilha é um pouco depois, bem tranquilo. É após a curva, logo à direita, quem vem do sul, né? Então você vai ver ali a placa, a gente vai botar algumas sinalizações. Para poder você entender, a gente vai botar 2 tochas em cima do local onde a entrada, né? A gente tinha feito um retiro nesse local há pouco tempo, há uns 2 anos atrás. E Deus deixou esse lugar reservado para a gente. Irmão, venha conhecer, venha realmente estar junto nesse novo tempo para a igreja. É um tempo de comunhão, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Venha você e sua família. É um lugar para toda a família. A gente ainda está acabando algumas coisas, né? A gente está... Esse processo de mudança sempre leva algum tempo. Mas ali a gente quer ter um espaço para as crianças, espaço para comunhão e tantas outras coisas. Venha conhecer. E se você já conhece a igreja, lembre que nesse domingo nós não vamos ter a reunião como a gente sempre teve lá no antigo endereço, agora no novo endereço. Tá bom? Então lembrando, e nos ajude a transmitir essa informação. E se você está ouvindo pela primeira vez esse programa, a gente está com a ideia de uma comunidade realmente cristã. Local ali, um espaço amplo que vai promover isso, uma família. Uns cultos realmente para a família, onde você, seu filho, venha estar se divertindo, bater uma bola, tendo um tempo de comunhão. Ali vai dar para fazer piquenique com toda a família. Irmãos, não é apenas mais um templo ou um movimento religioso. É uma nova vivência. É um novo tempo de ser igreja. Uma igreja que luta pela família. Luta realmente para que Deus transforme cada vez mais as nossas vidas. Amém? E lembrando dos irmãos, né, daqueles que ajudaram nos projetos das Bíblias, né? Quem prometeu, eu agradeço. Aqueles que já realmente contribuíram, glória ao nome do Senhor. Já chegou as Bíblias, a gente já distribuiu muitas Bíblias. E eu agradeço novamente a você que tem ajudado. Tá bom? E agora peço oração para que esse tempo que a gente vai passar ali seja um tempo de crescimento e de mudança de vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra de oração. Agora, abençoa a vida do meu irmão, principalmente esses que têm dificuldade em ter uma audiência com o Senhor. Fortalece a fé desse irmão, dessa irmã, para que orem insistentemente, Pai. Levante pessoas que intercedam para que vidas se convertam. Deus, também oro, Pai, para o Senhor levantar um grupo de oração, um grupo de intercessores por esse programa e por aqueles que a gente tem alcançado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre. Abençoa, Pai. E cuida, Senhor, da vida de cada irmão que está ouvindo e que quer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.